Então, relembrando, semana passada, nós paramos naquele momento em que o Alexandre e o André haviam, né, encontrado aquele espírito que era responsável por cuidar daquela região, e aquele espírito havia informado para eles, o visitador, que um grupo de, né, espíritos chamados de salteadores das sombras havia levado o Raul após o desencarne, e que nada, que, né, ele ficou de mãos atadas, ele não conseguiu impedir esse assalto, esse sequestro, melhor dizendo, de Raul, porque a condição mental, né, que o Raul se encontrava no momento que ele fosse assistido. E aí ele explica a André que após o desencarne ninguém fica, né, santo. Às vezes a gente não acredita mais nisso, mas muitas pessoas acreditam que a pessoa após o desencarne acaba virando santo, não, mas todas as suas faltas, né, são apagadas, e a gente sabe que não, né, que os problemas continuam, acreditamos que até se intensifiquem, né, as percepções, pelo menos, com relação ao problema, já que a gente não está mais no corpo físico. Eu acredito que a nossa percepção fica muito mais apurada. E aí ele fala um pouco também dos grupos de espíritos que estavam apegados à família, que eram, e falam também dos tipos de grupos de espíritos que né, vivem aqui muito próximo da Terra. Falam das legiões das trevas, que ainda são os nossos irmãos que são ignorantes, né, que afrontam o Cristo através de obsessões, que ontem nós tivemos uma palestra bem bacana sobre isso. E no caso do Raul, ele acabou ficando escravo desses salteadores das sombras, e eles usam esses espíritos como Raul para poder executar alguns trabalhos que eles não fazem mais. Então, André Luiz, ele ficou assim, né, perplexo, ele queria saber, vou lá na... que se ele, Alexandre, qualquer outro benfeitor não poderia intervir, né, impedir isso. E aí, lembrando que Alexandre deu uma lição muito clara sobre o livre-arbítrio para nós, né, então vamos só reler para relembrar. Sendo a liberdade interior a panágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitações para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada. Com plena consciência de suas atitudes, em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Então, assim, muitos espíritos necessitam ainda desse testemunho, dessa vivência da dor, para poder perceber que existe uma força superior, que ele precisa corrigir as suas imperfeições para que ele seja amparado, que ele precisa escolher um outro caminho. E às vezes, quando você está há muito tempo no erro, você não consegue perceber isso, né? Você está tão cristalizado na sua verdade que você fica cego para essas percepções. Então, você precisa passar, às vezes, por essa experiência, ou encarnado, no caso aqui era desencarnado, para poder realmente perceber que você está no caminho errado. E aí ele continua: mas, e os maus que parecem felizes da própria maldade? Perguntará você, naturalmente. Esses são aqueles dores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração, desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atirando-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Isso me lembrou o estudo que nós fizemos de Paulo Estevão, né, na segunda, quando Jesus vai lá receber Estevão durante o seu martírio, e Estevão olha para Saulo com esse olhar de compaixão, de misericórdia, aí que o Alexandre fala,
e ele fala que ele tem muita misericórdia de Saulo, porque ele já conhece o Cristo, e Saulo ainda não o conhecia. Então, esses irmãos, eles são esses espíritos que estão, assim, distantes de Deus, longe de Deus, não conhecem a Deus, mas a partir do momento, como nós sabemos da história de Saulo, que a luz, né, do amor atingia esse coração, e aí cada um de uma forma diferente, essa centelha divina vai desabrochar e vai fazer com que ele queira sair dessa nuvem de sombras e de erros que ele está há muito tempo já afogado. E aí, deixa eu ver aqui. Usou a sua capacidade de vivência para evidência para localizar Raul. Ele se conectou a Raul e usou sua capacidade. Então, André e Alexandre, eles chegam próximo a um matadouro, recordando lá o capítulo, esses espíritos levaram o Raul para essa região de Matadouro, porque eles ainda estão muito ligados às sensações da carne. Nós já estudamos isso nesse livro mesmo, se eu não me engano, ou no outro que eu não me lembro. E eles têm essa necessidade de estar próximo a energias, né, o finalzinho da energia vital. Então, o matadouro é um lugar perfeito para isso, porque o animal é sacrificado, é morto, e ainda nós sabemos que fica um vestígio de ectoplasma, de energia vital. E aí esses espíritos utilizam dessas energias para se alimentarem, para realmente ficar nesse, como nós vimos lá no começo, tinha os que se alimentavam ainda dos fluidos, né, do vapor dos alimentos, esses se alimentam ainda das energias do restante do fluido vital desses animais. E aí André, ele fica extremamente chocado com aquela cena toda que ele estava vendo, impressionado. Aí André questiona se o que ele estava vendo era a representação dos antigos, né, sacrifícios que eram colocados nos altares de pedra, né, André, até na época mesmo do próprio Paulo, né, os judeus, eles sacrificavam os cordeiros e levavam lá para o altar, o holocausto chamado, que era para, e também os outros povos que sacrificavam os animais. Existem ainda algumas crenças que acreditam que da necessidade disso. Então, o Alexandre fala uma coisa que eu achei muito importante, tanta sensação de pavor, meu amigo, porque o André, ele estava pressionado, Alexandre quis cortar essa impressão logo, né, porque isso linkava ele com as energias mais baixas. Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justiça. Isso é uma lição muito grande para a gente. A gente faz isso o tempo todo, né? A gente fica preso nos nossos conceitos, nas nossas interpretações pessoais, nas experiências que nós tivemos ou temos, né, arquivadas. E isso faz com que a gente julgue as coisas, muitas vezes de uma maneira equivocada, ou dando atenção demais para uma coisa que a gente não precisa dar tanta força. Então, foi essa chamada de atenção que Alexandre deu para André e que serve muito para nós. Não visitando... Alguém levantou. Ju, pode Rita, falar? Eu achei muito legal essa colocação do Alexandre, porque ele fala, né, venha para o campo largo da justificação. Isso quer dizer, ele está falando, olha, entenda os motivos que levaram esse nosso irmão a isso. Quando a gente está numa câmara de assistência mediúnica, de auxílio mediúnico, muitas vezes os nossos irmãos menos esclarecidos vão lá e se manifestar, e nós temos esse sentimento de julgador com a nossa interpretação pessoal. E a gente não leva em consideração o que esse espírito passou para chegar até aquele momento, ou estar naquela situação, ou está tendo aquelas atitudes. E como muitas vezes nós tratamos esse espírito mentalmente, tratamos
com julgamento, com desprezo, fala, nossa, como esse espírito é horrível, como ele é mau, né? Como ele é um dragão. Mas são aqueles irmãos nossos que persistem no erro, né? Muitos sabem a verdade, é óbvio, mas muitos ainda são ignorantes, eles não trilharam o mesmo caminho que a gente. Da mesma forma que você falou, né? Que quando Estevão olhou para o Cristo, né? E compreendeu e olhou com muita piedade, né? Com muita amizade para Saulo, ele conhecia o Cristo. O Saulo ainda não. Então, muitas vezes nós temos esse olhar para alguns espíritos que se manifestam na Câmara com esse olhar de julgador das nossas interpretações de como a gente acha que é o certo agir na nossa vida, mas a gente não entende quais foram os motivos que aconteceram, que levaram aquele espírito àquela situação. E alguns de nós, né, médiuns, a gente mantém isso no campo mental. E é óbvio que isso chega até os nossos irmãos, né, que estão se manifestando. E outros ainda verbalizam, o que é pior, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Porque eu acho que desde o início da obra de André Luiz até o final a gente não vai encontrar nenhuma palavra que agrida, né? Nenhum mentor agredindo qualquer consciência, qualquer individualidade. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Verdade, Ju. E além disso, já vou te passar a palavra, Ives. Mesmo essa interpretação nossa, como aquele fala pessoal, isso pode ser extremamente fora, assim, da realidade daquela pessoa que está ali, porque foi o que o Ivens falou no outro estudo. A gente não pode mensurar a dor do outro mensurar com a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de suportar uma experiência. Cada um tem uma vivência diferente. Então, toda aquela problemática que envolve um espírito, ela tem que ser avaliada também a sua situação de experiência, o que fez com que ele, como que era a vida dele, quais foram as suas experiências, né? E não só como a gente normalmente interpreta através das nossas experiências pessoais. Pode falar, Ivo. É uma coisa até natural de se fazer pelo conhecimento que a gente tem das coisas, né? Igual a gente vê uma foto de uma cena, você olha a foto e fala, tá tendo uma atitude errada nessa foto. Está, olhando aquela foto, está errado. Eu pego um filme, um seriado que tem lá 100 episódios. Eu assisto um trecho de 5 minutos de um episódio e vejo uma cena também errada. Então, aquilo eu não concordo. Eu começo a fazer muitos julgamentos daquela cena de 10 minutos de um seriado de 100 episódios. Então, essa visão que nós temos de encarnado, é natural ter esse hábito da gente achar que é só aquilo que existe. Principalmente as filosofias, ou as pessoas que não acreditam em reencarnação. Porque reencarnação, a gente começa a pensar, meu Deus, o que aconteceu lá no passado longínquo, o que será do futuro dessa pessoa? Mas, digamos assim, eu acredito que eu não tenho esse número, mas talvez a maioria das pessoas aqui, encarnadas, não acreditem em reencarnação. Então, fica a ideia da situação ali dentro do imediatismo, né? Dentro do meu conceito de tempo, que é uma existência de 80, 90 anos, que seja 40, 50 anos, uma existência aqui de alguém. Então, esse hábito é natural. O que eu acho que o kardecismo traz de interessante é ampliar essa visão e exercitar a nossa mente a raciocinar com um passado de 300 mil anos, às vezes, de um espírito, de 100 mil anos de um espírito, né? Então, aí isso vai mudar muito os nossos conceitos, a forma de olhar o mundo. Essa forma diferente de exercitar, de raciocinar sobre o que está acontecendo numa situação com alguém, esse amadurecimento espiritual, essa amplidão da situação, é que vai fazer a gente ficar muito mais cauteloso na hora de fazer um julgamento e muitas vezes uma condenação, porque logo depois do julgamento a gente condena também, né? A gente às vezes até pode chegar ao ponto de desejar alguma coisa
ruim, negativa para aquela pessoa, né? Querer que ela sofra, querer que ela morra, né? Esse tipo de situação. Então é interessante esse exercício no raciocínio da interpretação das coisas, mudar isso, né? Chegou de repente um instante que a gente tem que fazer isso. Isso é um trabalho longo, não é fácil. É a gente tirar aquele reflexo, aquele instinto disso e passar para o instinto mais... não instinto, deixar de ser instinto e passar para ter mais consciência de tudo, tentando, errando, tentando, acertando e encarar isso com naturalidade. Entre erros e acertos a gente chega lá, né? Exatamente. E aí, aí o Alexandre relembra, André, né? Nós visitamos, não visitamos, nós damos a esfera da crosta, os açougues mais diversos. Lembro-me de que lembro que meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça da carne e a gordura significava a abundância da cozinha e o conforto do estômago. Com os mesmos direitos, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos. Dos animais mortos, cujo sangue fumejante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Então, aqui, como é que fala? O Alexandre coloca já, André, olha, nós já tivemos nessa situação, então a gente não pode julgá-los, né? Já tivemos na mesma situação como eles. E aí ele continua. Sem dúvida, o quadro é lastimável, mas não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendo como é difícil a melhoria no plano da elevação. Devemos guardar a disposição legítima para auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades do nosso alcance ao serviço do próximo. Então, Alexandre deixou bem claro que não cabe a eles qualquer tipo de condenação, e que o Emmanuel sempre fala, né? Nós não podemos exigir do outro, né? Que o outro esteja numa etapa de evolução que ainda ele não é capaz de sustentar. A gente, às vezes, quer dar um passo que nós não estamos prontos para isso. Isso acaba nos agredindo, nos fazendo mais mal do que bem, né? Quando a gente força uma situação. Então, não pode, neste momento, qualquer tipo de cobrança, né, de comportamento, de padrão dos encarnados, igual a gente que tenta, né, tem já conhecimento, mas ainda fica, né, caindo mais do que fruta madura do pé. Não adianta a gente exigir que as pessoas que nos acompanham nessa jornada estejam na mesma compreensão, no mesmo momento de aceitação, de entendimento do que a gente. Isso faz parte, né? Isso é uma virtude quando você tem indulgência, né? Quando você aceita a condição do outro. Então, quem que levantou a mão? Pode falar, Ivens. É uma coisa que eu sempre observo, assim, comigo, uma experiência minha, assim, quando a gente está presencial na casa espírita, ou agora online também, né, nos nossos encontros. Então, presencial, eu estava indo para a Sena, saindo de Caraguá, pegava o carro, ia, e nesse instante, aí eu já ia sintonizando com a espiritualidade superior, já ia pensando na casa espírita, lembrando o evangelho, então eu sintonizava de fato. É aquilo que eles falam. A gente, quando vai chegando próximo da casa espírita, já ficando mais bonzinho, né, do que estava antes. Mas acaba sendo natural a gente ficar sendo bonzinho, porque o meu pensamento está focado numa coisa muito boa, eu estou focado no meu mentor. É claro que eu vou ficar mais bonzinho, mas eu não consigo ficar assim o dia inteiro. Aí chegando aquele espírito com essa bondade toda, essa sintonia toda conectada, né, estamos amparados, aí a gente acaba tendo um olhar bem caridoso e bem indulgente para com o obsessor na hora da desobsessão, né? A gente tem uma compreensão vasta,
a gente, assim, usa alteridade, usa tudo que a gente aprendeu, tá lá utilizando e vai conseguindo e sai orgulhoso de si. Mas aí depois, no outro dia, no meu dia normal, aí eu vou parar e pensar, eu tenho esse mesmo olhar para todos os encarnados que eu vou encontrar hoje, lá no meu trabalho, eu vejo uma notícia lá no noticiário, uma coisa, uma barbárie acontecendo lá, então eu vou vendo as pessoas, as atitudes, às vezes a fofoca, a traição no meu dia a dia, eu tenho esse mesmo olhar ou eu viro uma outra pessoa? Aí eu acho que tem que fazer justiça mesmo, que é um absurdo, tá errado. Então, muda a linha de raciocínio, porque é como se eu tivesse dois cérebros, um cérebro na casa espírita e um cérebro fora, né? Então, na verdade, eu tenho um só. Por que eu tenho essa compartimentação de diferença de raciocínios, de julgamento para as situações das pessoas, né? Lá eu entendo e aqui não. Então, foi assim, eu acho que tem que ser integral. Eu tenho que começar a utilizar, né? E a dificuldade vai ser grande no começo, né? Então, essa atenção para que eu pensar que aí eu tenho que ser essa pessoa caridosa também, né? O conhecimento eu tenho, mas eu tenho que ser, eu tenho que ter esse entendimento no longo do meu dia a dia. E aí eu fico vendo o tamanho da jornada que eu tenho para conquistar essas coisas. Mas tem que começar, senão não termina, né? Exatamente, Ivens. Todos nós somos assim, né? Ainda, mas vamos melhorar. Temos que insistir, ter disciplina. E aí, voltando, relembrando o texto, eles avistaram Raul, coberto de sangue, e as entidades que estavam ali em volta deles o vampirizando, né? Vampirizando também os fluidos que ele tinha acabado de desencarnar, vamos dizer assim, fazia pouco tempo, né? Vampirizando também, acredito que seus fluidos vitais. E aí e André fica muito impressionado novamente com aquela cena. Aí Alexandre chama novamente a atenção de André para que ele não ficasse tão impressionado no sentido negativo. Isso é importante para a gente também, porque às vezes na tarefa a gente fica muito impressionada, assim, né? Que é normal, imagina André no lado de lá, fica impressionada a gente que praticamente vê, sei lá, 10%, 1%, né? A gente fica muito impressionada, mas é importante a gente não ficar tão impressionado no sentido negativo, e alerta para André e para todos nós, que todos nós podemos escolher a estrada reta do bem ou os desvios perigosos do gênio do mal. Então, a questão mesmo é de escolha, né? Está em nossas mãos, nós temos a opção de aprendermos pelo caminho do bem, ou nos unirmos aos desvios que aparecem aí na nossa jornada e cair, né, nas mãos desses irmãos que ainda, né, se iludem. Alexandre age no frontal do Raul, com uma doação, né, intensa de energias magnéticas, e aí Raul, além de estar coberto de sangue, ele estava assim, coberto de uma nuvem densa, né, numa nuvem negra, e na hora ele começa a se transformar num ser luminoso, começa a iluminar todo o seu campo áurico, e isso faz com que os vampirizadores, que aqueles espíritos das sombras, se afastem, porque eles não tinham mais interesse, eles percebem também a chegada de alguém, né, enviado pelo Cristo. Eles não enxergam, porque eles estão numa vibração tão baixa que eles não têm a capacidade de ver, né, o Alexandre e nem André, mas eles sentem a aproximação da espiritualidade do bem. Tanto que eles saem correndo, gritando, um deles, afasta-se, que era o comandante aí da equipe. Tem aqui espíritos poderosos, né? Então eles também se impressionavam com essa situação. E aí eles vão para um outro lugar, levam Raul para um outro lugar, e Raul, ele acorda assim completamente desmemoriado. Alexandre explica que é por conta das forças magnéticas dos vampiros. Então, os vampirizadores, eles, além, né, de vampirizar a energia,
eles atuam diretamente no campo mental do Alexandre, provavelmente no frontal, deixando numa situação de hipnose, que nós conhecemos como hipnose mesmo, para que ele não se recordasse de nada, acredito que para que ele não tivesse nem o ímpeto, né, a vontade de pedir socorro, porque nós sabemos que quando o espírito tem um pouquinho de clareza e tem essa iniciativa de pedir auxílio, ele é atendido. Então, esse trabalho magnético que esses irmãos vampirizadores fizeram era justamente para que Alexandre não tivesse nenhum momento de clareza para pedir este socorro. E aí Alexandre pede que André aguarde, né, porque ele iria buscar ajuda, porque só os dois ali não poderiam auxiliar o Raul, eles iriam buscar o auxílio necessário, e que Raul, né, ia despertar para as verdades, então ele sofreria, né, uma aflição, aquela agonia, aquela experiência do momento da morte, isso tudo seria muito intenso para ele. Então eles procurariam um lugar, um local, outros irmãos para auxiliar. E aí ele e mais 2 irmãos levam Raul a um hospital espiritual que está ligado a uma casa espírita, Eles acolhem Raul em uma maca nesse hospital e lhe aplicam passes, né, reconfortantes, tranquilizantes, e aí Raul desperta, né, então tudo que Alexandre havia falado acontece, e começa a reviver o drama da sua morte. E nós sabemos, assim, pelas literaturas, que tem espíritos que, no outro livro que nós lemos, que a gente, eu esqueço todos os nomes do livro, só lemos no Nosso Lar, ou antes do Nosso Lar. Não, depois do Nosso Lar. O Mensageiros. Mensageiros, que eles falam lá daqueles espíritos que estavam adormecidos, não sei se vocês se recordam, e uma grande parte daqueles espíritos, eles estavam naquele estado porque toda vez que eles despertavam, eles passavam por esse momento que Raul passou, ficavam revivendo a experiência da morte, alguns tinham sido perseguidos, assassinados, perseguidos pelos seus algozes, às vezes até já nos planos de sofrimento, no plano espiritual, tinham sido resgatados, e eles ficavam nesse looping, né, e não conseguiam sair disso. E aí Alexandre explica para Raul, né, que aí depois que Raul se acalmou, Alexandre explica para Raul tudo que estava acontecendo, e explica que ele não deveria chamar pela família, porque Raul... peraí, deixa eu ver o que é a Rose. Rose, você quer falar? Fala com a gente, Rose, que eu quero também, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ler aqui, peraí. Hoje vivenciei momentos que não se buscasse a reflexão das vidas sucessíveis, teria seguido inclinações não benéficas, exatamente. Quando a gente, um apontamento importante, se a gente vem, tudo bem, o fone está com problema, se a gente vem com a bênção, né, oi, agora eu estou escutando. Tá vendo, é o meu fone, ele é novo, eu não sei, eu acho que tá com problema. Você sabe que tudo isso agora, ouvindo vocês, hoje eu vivenciei uma situação, né, de um parente que é esquizofrênico, e, assim, se eu não tivesse buscado discernimento, sabe, assim, entendimento daquela situação que eu estava passando, eu tinha destrambelhado para outros caminhos. Então foi muito, assim, uma coisa que depois eu me senti tão bem, né, tem que ter muito esforço mesmo, autoeducação de verdade para poder você não ir para outro lado, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, Rose, com certeza, e assim, a gente, né, que está na doutrina, que tem, como o Ivens falou, a certeza da reencarnação, da vida após a vida aqui na Terra, a gente sabe que tudo tem um propósito, né, e eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais forte para seguir com as questões que são difíceis para a gente aqui na encarnação. Eu acho que isso nos fortalece. Isso é um processo, né? A gente cai e levanta, mas aprende.
Exatamente, o importante é seguir tentando, não é fácil, né, não é fácil, mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu apostolado dentro da sua própria casa, né, então a gente precisa mesmo trabalhar essas questões nossas, né, trabalhar essas questões exatamente. que vieram conosco, né, Então, depois, naquele momento que eu olhei para ele e falei, bom, é o momento dele, né, o processo dele, eu preciso entender e não agir como ele. Espera aí, né? Mas é complicado, mas deu certo. Que bom, Rosi, é isso aí. Então, voltando lá, né, para o texto, e aí Alexandre explica que Raul, que ele não deveria ficar, né, nessa insistência de clamar pela família, porque logo que ele desperta, ele começa a chamar pela sua esposa, chamar pela sua família, e isso nós sabemos que essas vibrações chegam até nós aqui, né, isso não deixaria a família mais aflita, mais ansiosa. Raul, quando Alexandre começou a explicar, ele começou a perceber que ele havia desencarnado. Ele não havia nem percebido que ele estava desencarnado ainda. Então, aí, ele recebeu uns passes para se acalmar, ficou lá nesse hospital espiritual, ligado a essa casa espírita, em tratamento, e durante essa conversa com Alexandre e André Luiz, ele relatou todo o seu passado, né? Após essa consciência, essa conversa, ele começou a falar que ele tinha provocado a própria morte, o que ele tinha feito com um amigo dele, que essa culpa que ele carregava por conta dessa morte que estava, né, nas suas costas, fez com que ele entrasse num processo depressivo e que ele simulasse o próprio assassinato para poder, né, se libertar disso. E vamos lá. E aí Alexandre, como todo benfeitor, acalma Raul e fala: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Isso acalma o nosso coração, pelo menos para o meu coração também acalma. Não se deixe dominar pela ideia da impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Então, o remorso é muito importante. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, é quando a gente começa a dar um passo para a nossa própria regeneração, para a nossa redenção, né? E às vezes, como o Alexandre colocou lá no slide anterior, esse arrependimento, esse remorso só vem quando a gente vivencia momentos de tristeza. Antes disso, a gente está na ilusão, né, das coisas fáceis, do materialismo, das coisas que suprem o nosso ego no momento. E não consegue enxergar, às vezes, a maldade, o mal que a gente está cometendo, principalmente para nós mesmos. Então, não existe situação indefinida, coisa impossível. A partir do momento que o espírito tem um suspiro de clareza e de vontade de melhorar, de arrependimento, porque também não adianta só se arrepender e ficar lá, né? Você tem que ter o movimento. O processo de regeneração acontece não com passe de mágica, acontece porque você busca formas de melhorar. E aí, ele continua falando, e após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor prosseguiu. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura, mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos vezes inúmeras pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Então, acho que aqui ficou bem claro, né? A colheita, ela é certeira, né? A gente planta, a gente vai colher. Mas o que, eu lendo esse parágrafo, uma coisa que eu tenho certeza é que essa colheita, ela pode ser menos dolorosa, mas isso depende da nossa capacidade de entendimento no momento. Eu posso até ter plantado algo que atrapalhou o meu processo evolutivo, né, que me prejudicou,
Mas se eu me arrependo, começo nesse processo de aprimoramento íntimo, eu vou colher sim, não vou deixar de colher, mas eu já vou colher com um entendimento melhor, eu vou colher com aceitação, vou colher com resignação. Eu acho que essa é a diferença de quando você começa esse processo de entendimento. E aí, então, Alexandre fala a Raul, né, que ele estava lá, porque ele atendeu umas orações, né, começa a falar das orações e súplicas que a sua esposa havia feito, e dá notícias para Raul da família, o que estava acontecendo com a família aqui na Terra. Então, André pergunta se Esther está preparada para a verdade. Verdade, assim, toda aquela história trágica que Raul escreveu no seu livro da vida, né? E isso é muito importante para a gente que trabalha em câmaras mediúnicas, porque muitas vezes a gente recebe algumas informações e nós precisamos avaliar se o assistido está pronto ou não para receber esse tipo de informação. Será que ele tem entendimento para esse tipo de informação? Peraí. Opa. Não. Ué. Peraí, gente, que pode falar, enquanto eu procuro minha partezinha aqui. Rita, eu acho que você está querendo falar daquela parte onde o Alexandre fala assim: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Este é o problema. Esther é profundamente bondosa, mas não alcançou o próprio domínio, não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação e não para a verdade. E eu concordo contigo quando você fala que muitas vezes a gente tem que ponderar isso nas nossas câmaras de auxílio. Claro que lá na Câmara a gente vai tratar o espírito que está se manifestando, né, nosso irmão que necessita de ajuda, tratar com o caso, entender o que está acontecendo. Mas ao assistido que procura ajuda de nossa casa, cabe a consolação. Né? Acho que a gente trabalha muito em cima disso, né? Principalmente agora que com atendimento fraterno online, e a gente está fazendo uma consulta, né, quase semanal, assistido como ele passou a semana, como ele tem reagido, se ele tem feito o evangelho no lar, aquele acompanhamento e consolação, né, em conjunto com o atendimento fraterno, mas sem falar tudo aquilo que aconteceu lá nas câmaras, sem falar que espírito que manifestou, que mensagem que ele deu, o porquê que ele está falando aquilo, né? Isso, muitos não estão preparados para ouvir, né? E eles, como o Alexandre coloca aqui, muitos destes assistidos, eu não vou dizer todos, né, porque isso é generalizar, mas eles estão preparados para a consolação. A verdade ainda não pode ser alcançada por eles, porque isso pode até desequilibrá-los ainda mais, pode trazer consequências mais danosas do que simplesmente não falar nada, né? Exatamente, Ju. Eu não sei o que eu fiz com esse slide, que está faltando um aqui, mas era isso mesmo, que eu vou depois complementar lendo, que está até grifado aqui no meu Kindle, mas eu devo ter excluído. Pode falar aí, né? Um exemplo disso é quando a gente fica assim na dúvida se vai falar ou não para as pessoas determinadas coisas, é só a gente fazer uma comparação também com a criança. O que a gente pode falar para uma criança de 10 anos, para um adolescente, um jovem de 15, para um de 20. Então a gente vai avaliando e usando a linguagem correta com cada um, né? Então, determinado situação emocional que a pessoa está, essa questão emocional dela, a gente tem que usar uma linguagem de acordo
com o grau de desajuste de emoção dela ou com o grau de ajuste de emoção dela, né? Uma emoção boa, uma emoção ruim. Então, é o bom senso, é a ponderação. Porque a gente não pode, às vezes, trazer uma coisa muito intensa para quem está numa situação emocional ali de atribulação. Com certeza, a gente vai destruir essa pessoa com isso. Acontece também com as pessoas que estão, às vezes, no leito assim, de hospital, dependendo da notícia que vai dar para ela, às vezes é ajudá-la, não falar tudo sobre ela, né? Então, eu vejo que a espiritualidade nas câmaras também tem muito esse filtro, tem muito do que vai ser benéfico para ela, do que vai ser maléfico, aí separa e manda. Então, dosar a maturidade emocional de cada um, não só a maturidade etária de cada um, né, das idades das pessoas, mas da situação emocional que ela tem ou que ela está ali naquela determinado momento, né? Então aí fica mais fácil a gente decidir e não ter aquele peso de consciência, achar que está mentindo, está enganando, está escondendo, né? Não é isso. É tudo para uma forma de construir sem danificar o equilíbrio da pessoa, né? Exatamente, e uma observação importante, né, aí que o Ju leu, obrigada, Ju, é que ele fala que somente quem é a verdade plena, só quem está plenamente liberto das paixões, né, então, a quem está encarnado na Terra, eu, pelo menos, não conheço ninguém que está completamente liberto das paixões, né, terrestres, das coisas, assim, né, momentâneas. E aí André, ele fica completamente chocado, né, de certo modo, de que maneira ele omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Porque processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido dos verdadeiros acontecimentos? Aí Alexandre, porém, compreendeu as indagações e observou. Com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 criaturas adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, cada revelação tem o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro como o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para os serviços da assistência. Então, né, que lição maravilhosa de Alexandre para todos nós, né? Quer dizer que a gente, para não nos ferir, né, não ferir a nossa consciência, o nosso coração, a nossa capacidade de entendimento, muitas vezes nós somos protegidos, né? Recebemos meias verdades, porque é o que nós podemos compreender, isso é para a nossa própria para o nosso próprio auxílio. Quando a gente reencarna, né, a gente volta sem as memórias das outras encarnações. Isso serve para quê? Para o nosso benefício, para que não ficamos tão impressionados, para que isso não nos deixe atrasados no nosso processo evolutivo, porque nós ainda nos apegamos às impressões, né? Ficamos demasiadamente impressionados, e isso pode atrapalhar o nosso destino. Então, aqui, Alexandre deixou muito claro que o trabalho principal é de acolhimento, de amparo. E Esther, como ele já havia explicado, não tinha ainda discernimento para compreender tudo o que havia acontecido. Então, André Luiz registrou, né, compreendeu, e alguém quer falar? Oi, Douglas, pode falar. Sem pretender sintetizar o que
tudo que foi dito, mas já sintetizando, eu creio que o que André Luiz objetivou na sua exposição do episódio desse capítulo, na verdade, em tese não, o objetivo é a intercessão, ou seja, qualquer um de nós somos intercessores, podemos pedir, fazer oração, pedir por outrem, pedir ajuda dos nossos protetores, de Jesus, de Deus, enfim, não é? Então, eu vejo que todo o desenrolar do episódio, com os esclarecimentos que são dados à medida que as dúvidas vão surgindo, são, digamos assim, um cabedal imenso para nós que temos a pretensão de sermos, além de intercessores, agentes de assistência aos nossos assistidos. Então, veja bem, primeira coisa que eu acho que a gente, é uma opinião minha, que nós, enquanto médiuns, na Câmara de Paz, atendendo aos nossos irmãos, precisamos ter clareza do seguinte: não podemos agir como o plano espiritual, porque não temos essa condição. Por mais sensitivo que os médiuns sejam, a gente aprendeu com a questão do estudo do sonambulismo, você viu, um médium sonambúlico, ele extrapola a sua condição de encarnado para buscar informações que jamais conseguiria, mesmo em desdobramento comum, não é? Então, veja bem, a gente não pode nunca ter a pretensão de agir como os dirigentes espirituais estão fazendo no trabalho conjunto que nós realizamos. Agora, é fundamental que nós saibamos, tanto quanto possível, tanto mais quanto possível, o que acontece quando estamos em processo de assistência de casos semelhantes, né? Porque precisamos ter uma série de cuidados, uma série de precauções para não atrapalharmos mais do que ajudarmos, como foi colocado bem pelo Juliano, pelo Ivens, né? Que às vezes você gostaria de dizer, eu muitas vezes na Câmara cheguei a me perguntar, posso dizer para esse espírito que está aqui se manifestando que ele já desencarnou? E a dúvida era enorme, muito mais do que a certeza, porque de repente eu vou causar um trauma tamanho e atrapalho mais do que, talvez a inspiração estivesse me alertando, né, para aquilo. Então, é importante que nós aprendamos com essas instruções, mas nunca percamos de vista que a nossa capacidade, enquanto médios encarnados, enquanto médios em exercício da mediunidade, não temos a mesma liberdade e a mesma capacidade que a espiritualidade tem para enxergar o problema, para ver a dimensão realmente da questão e dar o encaminhamento mais adequado. Não sei se eu falei demais, mas é o que eu achei que podia contribuir. Ok? Obrigado, Rita. Imagina, Douglas, excelente contribuição, exatamente, eu acho que nos falta, acho não, tenho certeza, muito discernimento ainda, e fora que tem a questão mesmo da gente estar reencarnado e não ter as percepções, a evidência, a experiência, e nem a capacidade moral dos benfeitores espirituais. Ju, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Quero sim. Só complementando, né, eu acho que o Douglas está corretíssimo nisso. Assim, às vezes eu leio algumas passagens dos livros de André Luiz e eu fico assim, nossa, como esse mentor teve essa visão para falar dessa forma, né? E assim, coisas que a gente, por mais que a gente estivesse lendo no momento de paz, tranquilidade, tentando se conectar com a espiritualidade, você não imaginaria que você falaria dessa forma, teria aquelas atitudes. Mas eu vejo, assim, que todos estes casos que o André Luiz traz para nós, narra para nós, não só ele, Humberto de Campos, em muitas partes dos livros, né? Eu acho que são diretrizes, né? Para que a gente possa, pelo menos, se aproximar um pouquinho do que pode ser feito, de como fazer, né? Como o próprio Douglas colocou como exemplo. Ele não sabia se na lide com aquele irmão que estava se manifestando,
se seria bom, seria produtivo, ele falar que ele já desencarnou, né? E é como ele falou, seguir muito mais a intuição, a espiritualidade conduzindo, porque para muitos talvez seria uma notícia chocante, né? Então essas diretrizes eu vejo assim, né, como similaridade nesses casos narrados por André Luiz nessa série e outros trazidos por outros espíritos, né? São diretrizes para que a gente consiga conduzir da melhor forma possível as assistências espirituais. Né? E é claro, associado também a como lidar e como falar, né, que aqui o Alexandre está explicando, como vai falar para aquela encarnada, em desdobramento, né, mas para que não tumultuasse o seu coração, não colocasse mais angústia ainda a uma pessoa que estava necessitada desse afeto, dessa compreensão e desse momento para ela, né? Exatamente, Ju. E aí vamos tentar terminar aqui. Então, Alexandre procura uma trabalhadora lá do hospital espiritual, que é a Romualda, e pede para que ela venha aqui para a Crosta, prepara a Esther, a esposa do Raul, por 2 semanas, preparação espiritual, que é o quê? Fazendo com que, através de vibrações magnéticas, que ela ficasse o mais tempo possível conectada com as vibrações mais altas, né? Saísse daquela energia, daquela vibração que era o ambiente familiar dela. Então, Esther vai, depois de 2 semanas, encontra com Raul, e a Alexandre até faz uma intervenção magnética, né, para que o encontro passe de uma maneira harmoniosa, sem muitas turbulências. Quando Esther pergunta o que aconteceu com o Raul, eles fazem com que Raul desconverse, né, da situação, justamente para que ela não fique chocada. E aí André Luiz, ele fica muito admirado com o trabalho, como funciona o trabalho de assistência fraterno lá, né? E aí Alexandre fala, segundo observo, o trabalho de socorro é de muito esforço e devotamento fraterno. Não podemos esquecer que Raul e Esther são 2 enfermos espirituais. E isso nós também, né, tanto o assistido, nós também, né, mas os espíritos que nós auxiliamos através, né, da nossa mediunidade, eles todos são enfermos espirituais. E nessa condição requerem muita compreensão da nossa parte. Felizmente a viúva regressa cheia de novo ânimo, e o nosso amigo, sentindo a extensão dos cuidados que está sendo objeto, e notando por si mesmo quanto pode auxiliar a companheira encarnada, dar-se a pressa em criar novas expressões de estímulos e energia para o próprio coração. Então, o bem, né, que fez essa visita para ambos os espíritos, para a encarnada e para o desencarnado. E aí André tem uma autorização para ficar com Romualda por algumas semanas aqui na Crosta, e aí ele nos relata a mudança na atmosfera espiritual que esse encontro, né, resultou na casa. E para finalizar, né, a intervenção ainda de Romualda, que é uma outra intervenção, ela vai atrás de uma mulher que oferece o emprego para a viúva, que estava viúva e desempregada, e isso faz, né, uma mudança mesmo na vida dessa viúva, uma mudança integral. E aí eu fiquei pensando hoje, né, o quanto nós não somos beneficiados o tempo todo por esse serviço de intercessão, né, quais caminhos que nós provavelmente não haveríamos de ter escolhidos errados, se a espiritualidade, se os espíritos que nos assistem não ficassem, né, dentro dos limites do livre-arbítrio, nos auxiliando. Pensei também, né, na intervenção, a maior intervenção que nós tivemos foi a vinda do Cristo. Não, peraí, vou lá, porque, né, o pessoal da Terra está precisando de uma intervenção mais séria. E para finalizar, eu gostaria de terminar com uma leitura do livro Pão Nosso, que fala em intercessão, do capítulo 17,
da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, do 5 ao 25, onde Paulo fala: irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes falam das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando os benefícios com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja em oração ou incenso bajulatório, a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica de intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretextos de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos. Eles receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, o Cristo orou por nós, pelos seus discípulos na hora ali, né, suprema, na hora do martírio, pediu uma intercessão para Deus, intercedeu por nós. Então, nós precisamos nos recordar da capacidade que todos nós temos, né, das benesses que a oração sincera por nós, ou por nossos irmãos, o quanto isso pode contribuir, não como moeda de troca, como Emmanuel nos fala, mas sim com amor, né? Eu acho que é uma oração, quando a gente faz uma oração para que Deus interceda por alguém ou por alguma causa, quando ela é de coração, é um exemplo de amor, é uma maneira de exercer a fraternidade e esse amor fraternal que o Cristo tanto nos pediu. É isso, gente, finalizamos. Muito obrigada a todos. Perdi um slide, desapareceu. Só comigo acontecem essas coisas.